Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por acaso alguma vez em sua vida você já se deparou com aquele momento em que uma memória surge da parte mais profunda da sua cabeça e, por consequência, você acaba se lembrando de algo que há tempos havia esquecido? Pergunta um tanto quanto específica, eu sei. Mas foi nesse exato cenário em que me deparei há pouco tempo quando me lembrei de uma animação que eu assisti em um certo período da minha vida. Uma que acabei me deparando em um dia qualquer, navegando pela Netflix, lá pelos meados de 2021. Sua capa era simples. Ao fundo estava o que parecia ser uma estação de rádio, enquanto seu arredor estava tomado por uma escuridão sem fim. E sua parte mais chamativa, o seu nome, é claro. A frequência Kirlian. E logo antes de dar play eu pensei que seria apenas mais uma animação mediana do enorme catálogo que a plataforma da Netflix possuía. Mas eu não podia estar mais enganado em toda a minha vida. Olá, telespectadores. Acredito que esse começo tenha sido um pouco dramático, mas acredite em mim, isso era necessário para introduzir para vocês essa animação tão maravilhosa e cheia de mistérios que é a Frequência Kirlian. Hoje não estamos falando sobre a animação indie do momento ou o ARG do Tico Teco que foi feito da maneira mais vagabunda possível só para chamar a atenção de pirralhos que só acharam interessante porque o personagem favorito delas estava ali no meio. Enfim, como você já percebeu, esse vídeo vai ser um pouco diferente do que eu trago aqui para o canal, o qual vai funcionar como uma espécie de mini documentário / recomendação, pois eu irei falar um pouco das suas origens, o caminho que essa animação tomou até chegar na Netflix e por que você provavelmente nunca ouviu falar da Frequência Kirlian, assim como o porquê dela ter simplesmente sumido, deixando apenas alguns traços de sua existência em certas partes da internet. E além disso, irei fazer uma breve introdução desse universo que tanto me intriga. Mas antes de tudo, dois avisos. O primeiro é que, ao falar de Kirlian, coisas estranhas costumam acontecer. Então, caso você ouça alguma batida na porta ou um sussurro, ignore, é coisa da sua cabeça. E o segundo aviso é que, cara, você provavelmente nunca vai ver nenhum outro youtuber fazendo vídeo sobre essa animação. Eu repito, nenhum. Como por exemplo o Daishikawa, o Viral Quest, o Zedin, o Hype e por aí vai e volta a repetir. Nenhum. Então, se puder deixar ao menos um like, eu realmente iria agradecer. Enfim, dito tudo isso, vamos desvendar o que de fato aconteceu com a Frequência Kirlian. Tudo começou por volta de 2009, quando Christian Ponce, o cabeça por detrás da série, desenvolveu um piloto live action do que seria conhecido como a Frequência Kirlian mais tarde. E seu plano na época era simples: produzir um programa de rádio fictício de terror, na qual esta mesma rádio iria contar relatos estranhos e assustadores de uma cidade perdida no interior da Argentina, chamada Kirlian. Porém, apesar de ter tido um financiamento moderado e uma equipe de profissionais da Tangram Cine, infelizmente, o piloto não conseguiu ir para frente, e o projeto, assim como a filmagem desse mesmo piloto, acabou desaparecendo como uma estrela que se misturou com a escuridão da noite. Mas, apesar desse começo trágico, em 2015, seu criador decidiu que iria reviver sua antiga ideia. Dessa vez, não fazendo um live action, mas sim a animação na qual eu conheci. E ao lado de Hernán Bengoa, a qual eu nunca ouvi falar, trabalharam juntos. E assim, eles reformularam o projeto para seguir na forma de antologia. E caso você não conheça, pode ser definido como uma coleção de textos, músicas ou filmes, organizados por critério, autoria ou tema. Enfim, mesmo tipo de estrutura utilizados em séries famosas no mundo do horror, como The Twilight Zone ou Tales from the Crypt. E tendo essa estrutura base como ideia, eles trabalharam até 2017, quando enfim, a série foi finalmente lançada, aqui mesmo no YouTube, e em uma plataforma chamada Vimeo, na qual eu nunca ouvi falar. Mas de qualquer forma, o tempo foi passando, a Frequência Kirlian foi ganhando relevância e até conseguiu se tornar uma mídia cult para os amantes de terror latino-americano. Porém,
Em 2019, a Netflix adquiriu os primeiros 5 episódios da primeira temporada e que, inclusive, ganhou uma dublagem muito boa, na qual, consequentemente, tive o prazer de conhecer um certo tempo depois. Só que, infelizmente, cerca de 3 anos após o seu lançamento na plataforma, em fevereiro de 2022, a frequência Killian foi removida do catálogo e nunca mais pôde ser visto por qualquer outra pessoa. Pelo menos até lançarem tanto a primeira temporada quanto a segunda completa aqui no YouTube. E em uma plataforma chamada Flixo. Exceto com o único problema sendo com que a segunda temporada não tem dublagem ou uma legenda em português. Então, se você quiser ver tudo, vai ter que ou aprender inglês para ver as legendas, ou saber falar um pouco de espanhol para desfrutar da série. Todo mundo conhece Killian. Todo mundo tem um primo ou um conhecido que mora em Killian, mas ninguém sabe exatamente como chegar lá. Dizem que os acessos são escondidos e a cidade não aparece em nenhum mapa oficial. Nesse momento do vídeo, você provavelmente deve ter algumas perguntas em mente, como o que você gosta tanto nessa tal de frequência Killian, ou do que vai se tratar essa animação, etc, etc. E eu sei que você está ansioso para essas respostas, mas vamos com calma. Primeiro de tudo, Killian é um lugar que realmente existe? Bom, definitivamente não faço ideia. Quem sabe se essa cidade realmente existe em algum canto escondido da Argentina? Eu, pessoalmente, gosto de pensar que ela é uma lenda urbana, do tipo daquelas que você ouvia na infância e até hoje duvida se aquilo realmente existe tantas vezes que você já ouviu falar. Enfim, qual a premissa dessa animação? Bom, durante as temporadas iremos acompanhar diversas histórias de diversos personagens, e dentre esses personagens iremos ter um em específico que irá se destacar não só pela sua aparência o tanto quanto cadavérica, por assim dizer, mas também pelo fato de ele ter uma espécie de onisciência, pois cada coisa que vai acontecer em Killian durante a série, ele vai ficar sabendo, mesmo que ele não apareça diretamente, ele sempre estará de olho do que acontece nessa cidade. Afinal, é como dizem, tudo dentro de Killian, nada fora de Killian. E senhoras e senhores, lhes apresento o narrador. Apesar dele ser o seu radialista que se encontra na frequência 96.6, a noite toda, todas as noites, vai por mim, eu garanto. Esse cara, o corpo ambulante, definitivamente não é o personagem bonzinho da história. Mas antes de falar um pouco mais sobre ele, quero dar destaque sobre a estrutura dos episódios, que, caso você ainda não tenha entendido, basicamente são diferentes histórias, diferentes personagens, mas o universo sempre se manterá o mesmo. Ou no caso, a cidade será a mesma. Por exemplo, em um episódio X, um personagem terá uma trama com início, meio e fim. E durante o decorrer do episódio, o universo de Killian vai se expandindo de pouco em pouco, seja pela adição de uma criatura nova, como uma bruxa, um lobisomem, um chupador de sangue, etc. Ou por conta de um fato interessante, como uma das várias conversas do locutor com o morador local. Por exemplo, o relato sobre um cachorro que literalmente falou para um velho que as noras dele estavam planejando matar o cara. Enfim, várias coisas interessantes. Entretanto, apesar dos episódios serem curtos, tendo em média de 10 a 13 minutos, não se deixe enganar. Eles conseguem ser perfeitos do início ao fim de sua proposta, tendo seu início com a apresentação de sua trama, o desenvolvimento da mesma e, por fim, a sua conclusão, enquanto sua animação. Apesar de parecer simples, ela tem o seu charme, e ouso dizer que ela é um complemento para a história, pois o seu foco é a narração. São as vozes que ouvimos durante essa entrevista do locutor. Vocês estão ouvindo a frequência Killian 96.6, a noite toda, todas as noites. O som que toca ao fundo. Os efeitos sonoros. E por aí vai. E por isso que eu peço que você dê uma chance pelo menos pro primeiro episódio, a qual estará no primeiro link da descrição, assim como outras coisas organizadas para você. Mas enfim, antes de terminar esse tópico, locutor, para não estragar sua experiência, vamos dizer que ele tem uma forte ligação com aquilo que causa as anomalias de Killian, e que possivelmente esta mesma coisa está ligada com um cometa.
Então, durante o decorrer da animação, um evento específico é citado muitas vezes pelo narrador, que é a tal Noite do Cometa. E para você ter uma noção do quão importante esse evento é, ele é citado pelo próprio locutor como uma catástrofe capaz não só de destruir apenas Killian, mas sim o mundo inteiro. Só que, quando você termina de assistir tudo, cai a ficha de que não tem um episódio sobre esse maldito cometa, pois seu criador não queria fazer apenas uma animação, mas sim um filme que seria uma mistura de live action com animação. Entretanto, tem um probleminha com esse fato. Ele fez o anúncio desse filme em 2022, e até hoje não temos uma confirmação de uma data de lançamento, e a única coisa que eu vi que dá pra saber é que esse filme tá em produção. Apenas. É complicado. Enfim, enquanto esse filme não sai, ficamos aqui na espera rezando para ele um dia finalmente ser lançado e termos algumas perguntas respondidas. Ou ter apenas mais mistérios apresentados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Agradeço por ter chegado até aqui e até a próxima.